Olá pessoal, vamos abordar algumas situações envolvendo títulos de crédito, principalmente os princípios fundamentais dos títulos de crédito, né, que é uma questão que está gerando dúvida aí na galera. Bom, nós temos três princípios básicos que envolvem os títulos de crédito: o princípio da cartularidade, o princípio da literalidade e o princípio da autonomia. Esses são os princípios básicos que envolvem os títulos de crédito. Então vamos falar um pouquinho rapidinho de cada um aí. O princípio da cartularidade, ele determina que o título seja um documento. Tá? O próprio artigo 887 do Código Civil, que traz o conceito de títulos de crédito, ele já estabelece isso, né? Que título de crédito é um documento necessário ao exercício do direito literal e autônomo nele contido. Esse é o conceito do 887. Então o princípio da cartularidade já está no próprio conceito dos títulos de crédito no artigo 887. Então vejam, título de crédito é um documento. Tá? Claro que o Código Civil já estabelece a possibilidade de nós termos títulos de crédito eletrônicos. Entretanto, não há na nossa legislação títulos de crédito eletrônico. Nós temos títulos eletrônicos, mas não títulos de crédito eletrônico. Tá? Porque o título de crédito é um título diferente de um simples título de cobrança. Tá? Tem atributos diferentes do título de crédito. Então, o princípio da cartularidade, ele estabelece, portanto, que é um documento. Pela legislação pode ser até um documento eletrônico, mas não temos correspondente. Este documento, tá, ele pode ser representado com o quê? Nós temos um cheque, uma nota promissória, uma letra de câmbio, uma duplicata. São títulos de crédito. Há aquela divergência quanto ao cheque, né, que seria não seria um título de crédito por ser à vista, né, mas hoje já está contemplado entre os títulos de crédito. Tá? Então, cartularidade é o primeiro princípio que envolve os títulos de crédito. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que para poder exercer o direito mencionado num título de crédito, eu preciso ter este documento. E se eu preciso ter este documento, eu preciso ter o original do documento. Essa é uma premissa básica. E o artigo 324 do Código Civil, que firma a presunção de pagamento, a entrega do título ao devedor, o que estabelece esse artigo, ele demonstra isso. Quem tem o título tem o direito. Então, se o devedor tem o título, o devedor tem o direito. Se o devedor tem o título, presume-se que ele pagou. Se o credor tem o título, presume que ele é credor. Então, os títulos de crédito, por serem um documento, quem possui esse documento possui o direito daquele título. Tá? E desse modo, para poder fazer uma cobrança de um título de crédito, eu preciso ter o original do título de crédito. E eu preciso ter o documento do título de crédito. Portanto, se eu sou credor de uma nota promissória, eu preciso ter essa nota promissória para que eu possa mover um processo de execução. Eu não tenho como fazer um processo de execução pautado numa cópia de uma promissória. Não, eu preciso ter o documento pelo princípio da cartularidade. E se eu for mover uma ação judicial, eu preciso apresentar este documento, o documento. Claro, no processo eletrônico mudou um pouco essa figura, mas por vezes é possível solicitar que o título seja entregue no cartório como uma forma de demonstrar que aquele credor que ajuizou a ação em um processo eletrônico, né, por não ser mais autos físicos, esse título precisa ser apresentado para demonstrar que efetivamente o credor é o credor, pelo princípio da cartularidade. Portanto, é necessário que ele faça essa apresentação. Tá? Então, o princípio da cartularidade estabelece isso, que o título ele é um documento. Quem possui o documento, quem possui o título é o proprietário daquele título, é o detentor daquele direito, tá? É quem vai exercer aquele direito, tudo isso em nome do princípio da cartularidade, tá? Que é o primeiro princípio que nós temos. Tá? Esse princípio ele é um princípio muito básico dos títulos de crédito, porque ele apresenta essa situação, que o título de crédito vai ser um documento. Tá? Então, para exercer o direito, eu preciso do documento propriamente dito. Tá? Como a gente disse, esse princípio está mencionado no próprio conceito, tá? No 887, também no 324 do Código Civil, tá? Também estabelece uma noção básica
sobre o princípio da cartularidade. Segundo princípio que nós temos, o princípio da literalidade. O princípio da literalidade, ele define o quê? Ele define que possui valor jurídico para os títulos de crédito aquilo que está mencionado no título. Ou seja, existe para os títulos de crédito aquilo que está no documento. O que vale é o que está no documento. Isso quer dizer o quê? Por exemplo, se tu assinar um título indevidamente como avalista, tu é avalista. Por mais que a tua ideia inicial não seja prestar um aval, vale o que está mencionado no documento. Portanto, o princípio da literalidade, ele é um princípio mais simples que os demais. Mais simples que a cartularidade, mais simples que a autonomia. A literalidade estabelece que possui valor jurídico aquilo que está no documento. E, além disso, existem algumas regras. Por exemplo, se há divergência entre valor extenso e valor por algarismo, o que vale? Vale valor por extenso. Tá? Isso é uma regra da literalidade. Se tiver uma divergência, se tiver 2 vezes por extenso no título, vale o de menor valor. Claro que nós não temos, assim, os títulos mais utilizados, eles não têm 2 oportunidades para colocar um valor por extenso, é uma vez só. Tá? Mas existe essa regra, que havendo a divergência entre algarismos e extenso, vale extenso. Havendo divergência entre 2 vezes por extenso, vale o de menor valor. Havendo divergência 2 vezes por algarismo, vale o de menor valor. Tá? Então o princípio da literalidade é esse princípio que estabelece que possui valor jurídico aquilo que está mencionado no título. E se não for a intenção da pessoa lançar aquela manifestação, mesmo assim possui valor jurídico. Tá? O que nós vemos muitas vezes, por exemplo, num posto de combustível, você recebe um cheque, o caixa vai lá e assina na frente o cheque. Ele está prestando um aval naquele título. Se esse título cair na mão de outra pessoa e ela cobrar aquela pessoa que indevidamente prestou um aval, ele vai ter que pagar, ele é avalista. Pouco importa se naquele momento ele não sabia o que estava fazendo, porque é obrigação saber. Tá? É obrigação saber quem firma um título, saber o que manifestações está lançando lá. E aí, por último, o princípio da autonomia. O princípio da autonomia, ele é o princípio mais complexo de todos. Tá? O princípio da autonomia, ele se divide ainda em princípio da abstração e princípio da inoponibilidade das exceções pessoais em face do terceiro de boa-fé. Então esse é o princípio mais complexo que a gente tem, porque ele tem esse desdobramento. Mas o que estabelece em síntese o princípio da autonomia? O princípio da autonomia vai estabelecer que as relações dos títulos de crédito, elas são autônomas. Elas são independentes, tanto que alguns chamam de até um princípio da independência. Tá? Então, por exemplo, se a obrigação principal, vamos pensar assim, uma nota promissória que foi firmada por um absolutamente incapaz. Um absolutamente incapaz, ele assinou como emitente de uma nota promissória. Tá? Essa relação ela é nula, porque ele é um absolutamente incapaz. Mas ele possui um avalista. Então veja, tem um absolutamente incapaz que firma o título e ele possui um avalista desse título. Tá? E esse título ainda possui um credor. Nesta relação em que o avalista ele tem uma obrigação rígida e o devedor é um absolutamente incapaz, pela regra estabelecida pelo princípio da autonomia, a relação do avalista vale em relação ao credor. Tá? Ou seja, mesmo a obrigação principal, que em tese seria principal, né, tendo aquela ideia de direito civil, que é a relação principal e acessória. Mas aqui a gente não trata desse jeito, as obrigações são solidárias, no caso. Mesmo sendo nula a obrigação do devedor, a obrigação do avalista continua valendo. Então o avalista vai ter que pagar o credor. Tá? Isso é uma regra muito diferente do que a gente tem no direito civil, em que a gente tem uma ideia de que o acessório segue a sorte do principal. Aqui não. Aqui o acessório não segue a sorte do principal, porque eu não vejo como relações acessórias a relação do avalista em relação ao avalizado. Tá? Portanto, continua a responsabilidade
do avalista, mesmo que a obrigação do avalizado, que é o devedor principal em tese, seja nula. Por quê? Porque as relações são autônomas, são independentes. A nulidade de uma relação não vai anular as demais, tá? Essa é uma regra muito importante. Qual é a exceção a essa regra? Uma das exceções, né, a principal dela. Vai ocorrer essa anulação se ocorrer um vício formal. Se tiver vício formal, aí sim, aí eu vou ter uma anulação dessa cadeia. Tá? O que é um vício formal? Por exemplo, o cheque não ter o nome cheque, não ter o termo, a expressão cheque no corpo do texto de um cheque. Isso é um vício formal. Isso, por quê? Porque ele não atende aos requisitos da lei do cheque. Tá? Então, além do vício formal, essas relações pautadas em nulidades referentes às pessoas, isso não anula a cadeia dos títulos de crédito. Isso é algo muito diferente do nosso direito civil. Tá? Pois bem, essa é a regra básica do princípio da autonomia. Outros subprincípios que nascem da autonomia, o subprincípio da abstração. O que é o subprincípio da abstração? A abstração estabelece que o título ele está afastado da origem contratual. Ou seja, uma coisa é o contrato, outra coisa é o título. Tá? Ou seja, o título não se confunde com o contrato. Se o cheque foi emitido por um contrato de prestação de serviço e esse cheque já foi para a mão de terceiros, foi endossado por um terceiro, tá? E o contrato não foi cumprido, o terceiro vai receber, por mais que o contrato inicial não tenha sido cumprido. Tá? Então, isso é o princípio da abstração, porque é que nem aquela história, a gente vai num museu para ver um quadro e a gente não entende nada daquele quadro. Tá? É um monte de risco, um monte de coisa e tal, mas é uma pintura abstrata, é algo abstrato, é algo que está fora do da visão comum. Tá? É algo que está em outro nível. Isso quer dizer o princípio da abstração. O cheque ou o título de crédito está aqui e o contrato está lá. Ou vice-versa, o contrato está aqui e o título está lá. Eles não se confundem, eles não se tocam. Então vejam, a inexecução de um serviço não vai anular o cheque, porque o cheque é abstrato. Tá? Essa é uma ideia básica de títulos de crédito, de princípio de título de crédito. Aí o princípio da abstração. E o segundo, né, eu costumo trabalhar com dois subprincípios que decorrem da autonomia, é o da inoponibilidade das exceções. Inoponibilidade das exceções estabelece o seguinte, estabelece que eu não vou opor contra o terceiro de boa-fé exceções pessoais que eu tenho. Então, um exemplo, eu contrato alguém para pintar minha casa. Contratei alguém para pintar minha casa e dei cheques para essa relação. Aí eu paguei o pintor com um cheque. E aí o pintor pegou esse cheque e passou para um terceiro. E ele não cumpriu o serviço comigo. Ele não cumpriu a pintura, ele não pintou, ele não fez nada. Tá? E aí o que aconteceu? Esse terceiro veio me cobrar. E aí eu alego que eu não preciso pagar porque o serviço não foi prestado. Como é que a gente vai resolver essa questão? Nós já vimos o princípio da abstração. O princípio da abstração diz que as relações são independentes. Então, com essa ideia, eu levo essa ideia para o princípio da inoponibilidade, que diz o seguinte, que eu não posso opor as exceções pessoais que eu tenho contra o terceiro de boa-fé. Se esse terceiro for de boa-fé, ele vai ter direito a receber. Ele vai ter direito ao recebimento. Por quê? Porque decorre do subprincípio da inoponibilidade. Então, esses são três conceitos, três princípios básicos: a cartularidade, a literalidade e a autonomia. E essa autonomia vai se desdobrar em abstração e inoponibilidade. E essa inoponibilidade estabelece isso, que eu não vou opor contra o terceiro de boa-fé as exceções pessoais que eu tenho em relação ao meu credor. Eu vou ter que pagar o terceiro e vou ter uma ação regressiva contra o meu devedor, que no caso é o pintor que não pagou. Tá? Eu era devedor dele, mas a partir do momento que ele não cumpre a sua obrigação, eu acabo sendo credor. Tá? Mas eu vou ter que pagar o terceiro. Eu pago o terceiro e aí cobro dele. Então, em síntese, são os três princípios básicos dos títulos de crédito. Até lá.